Oi, tudo bom? Cláudia Pedral com vocês no canal Pet Galinha no Mata Pinto. A gente tá bem acelerado nesse período, né? Mas eu prometi que eu ia botar bastante vídeo nesse momento. Acho que a gente tá precisando falar muito sobre todas essas questões de criar filhos, principalmente adolescentes, e para essa nova geração de pais que estão tanta dúvida em relação a isso. Como tá sendo difícil bancar essa situação. Aproveita, dá um like e se inscreve no nosso canal. E vamos fazer parte desse momento onde a gente pode discutir essas coisas que eu acho que tem sido de muita dúvida aos pais em relação aos seus filhos. E como conduzir essa situação de educação. A coisa da educação formal e da educação informal. A gente vem falando muito sobre isso, principalmente sobre essa condição de criação e o efeito disso no decorrer do tempo, inclusive na fase adulta. Hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre essa questão da geração fragilizada e como é que eu posso fazer o meu filho ser mais forte. Como eu faria então uma criança ou uma geração mais forte? E por que antigamente as gerações eram mais fortes? O que foi que aconteceu? A gente, tudo nessa vida tem uma evolução, ou pelo menos passa por um processo, não necessariamente evolutivo, às vezes de modificabilidade ou às vezes até degenerativo, mas tudo é um processo. A educação também está passando por isso. E a gente vem de tempos passados, onde na verdade se existia uma opressão muito grande dos pais em relação aos filhos, em relação ao caráter e ao comportamento, das mães muitas vezes omissas, mas elas tinham que ser pertinentes em relação à educação dos filhos, elas não trabalhavam, elas estavam sempre em casa, existia essa permanência dessa presença em relação aos meninos que iam para a escola e encontravam essa pessoa de referência em casa, que seria a mãe. Esse pai que normalmente tinha uma relação de provedor, não era aquele que brincava, que trocava, que cuidava, muitas vezes era somente praticamente uma visita que via o filho, mas que não acolhia. Não tinha essa relação de amizade ou de aproximação, infelizmente, nessa relação de filhos. A evolução foi acontecendo, esses pais foram chamados, né, para essa relação mais próxima, ao passo que essas mães começaram a sair, porque precisaram trabalhar, e foram buscar também, né? A gente foi buscar a nossa profissão, a gente foi buscar uma forma também de exercer um papel na sociedade, que é isso que é uma profissão, a necessidade de trabalhar que vem com a guerra. Quando os homens foram para a guerra e a necessidade dessas mulheres irem para a indústria, isso foi a Revolução Industrial. E a gente vem passando por todo esse processo, aí vem a queima de sutiã e a mulher quer independência. Isso compromete também a relação de mãe, né? Porque a gente passa a ficar mais tempo fora de casa e você começa então a formalizar uma relação diferente. E nesse meio tem as crianças, elas é que são consequências dessa evolução. Então hoje, quando a gente fala que a gente tem uma geração frágil, a gente fala da permissividade e, consequentemente, às vezes, submissão dos pais em relação a essa culpa por sair de casa e ceder com facilidade e não dar um direcionamento mais seguro, como eu falei no outro vídeo. E, em contrapartida, né, como fazer isso acontecer e que essas crianças não sofram ou não tenham uma consequência dessa fragilização em relação às suas atuações futuramente. Seja no confronto com as drogas, seja no confronto com a profissão, seja no confronto com as suas relações, ou mesmo com as suas atitudes e o seu caráter. E como a gente poderia fazer isso diante de todo esse processo? Nessa evolução que nós estamos, eu acho que é importante a gente pensar que não ceder apenas porque eu tenho culpa, ou porque eu trabalho, ou não aceitar, fazer tudo que a criança quer, porque eu não tenho saco, porque eu assumi esse lugar de ser mãe ou de pai. Eu acho importante para as pessoas pensarem sobre isso na sua condução no decorrer do desenvolvimento da educação da criança. Porque nós, partindo do princípio que somos a referência para essas crianças, é importante que a gente saiba o que está fazendo com elas, para que elas saibam o que elas vão fazer com outrem. Então é importante que a gente saiba o nosso papel e por isso que negociar, direcionar, congregar, convergir, escolher, ensinar
são verbos que vão fazer parte da vida da gente, na relação com os nossos filhos, durante muito tempo. Porque o cérebro da criança e essa criança, ela nasce pronta para receber informações. E nós somos os polos fornecedores de informação nesse momento. Então é importante que os pais se coloquem nesse lugar, exatamente nessa hora, para que possa passar para essa criança essa informação profícua, certa, direcionada. Para que ele saiba que quando eu digo para ele, faça, é porque eu tenho certeza de que aquilo vai ser bom e que ele vai fazer, mesmo que ele não concorde comigo, mesmo sendo pequeno, mesmo que não concorde, mas ele vai fazer e dar certo. Meu pai tem razão, minha mãe tem razão. Para que quando ele chegue na adolescência, o momento que ele vá ter esse direito de refutar tudo que ele aprendeu, ele possa ter o lado do que ele viu e o lado que ele vai tentar. Então, até 14 anos, eu preciso usar todos esses verbos que eu coloquei. Orientar, educar, encaminhar, escolher, decidir. Se não é, faça, não faça, pode, não pode, de uma forma profícua. Isso não é decidir a vida do outro, mas dar base para que ele decida a vida dele lá na frente. Isso é importante porque é onde a gente vai sedimentar as minhas certezas, não as minhas escolhas. A minha mãe acha que seria interessante eu casar e viver no lar, tomando conta de filhos. Oh, que lindo, para ela isso é certo. Mas eu aprendi as coisas que eu tinha que aprender com ela e quando eu decidi a minha vida, eu decidi ser profissional e não dona de casa. Mas eu entendi o que ela passou para mim naquele momento e a minha decisão é baseada naquela certeza que ela tinha da vida dela. Então, não é que isso vai decidir a vida das crianças, mas vai dar a ele as certezas que ele precisa para decidir. Então, a minha atitude, a minha atuação como pai, mãe, decide as atuações do meu filho no futuro. Isso fortalece o ser humano no sentido de tomar atitudes, porque ele vê pessoas tomando atitudes. Então, como fazer crianças serem fortes e não mais termos uma geração tão fragilizada com a nossa própria atitude? Esses verbos todos que eu acabei de falar para vocês, que é importante na vida desse sujeito para que ele entenda como usar isso lá na frente. Eu acho que deu para entender. Se tiver dúvidas, a gente discute no site, a gente discute no próprio Instagram, a gente discute aqui mesmo. Mas eu acho importante a gente pensar nas nossas atitudes enquanto adultos, para que a gente possa ser referência para as nossas crianças. Fica um beijo no coração, se inscreve, pede galinha no Mata Pinto e a gente tem que tomar cuidado para não alejar, né? Beijo!